Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada incrível, lá para o comecinho do reino animal. Vamos tentar entender o que de fato faz um animal ser, bem, um animal. E como é que surgiu essa diversidade toda de bichos que a gente vê por aí. Olha só para isso aqui. A gente tem uma joaninha, um tucano e um sagui. Um inseto minúsculo, uma ave colorida, um mamífero ágil. Pensa bem, o que esses três poderiam ter em comum? Parecem de mundos completamente diferentes, né? A resposta mais fácil, claro, é que são todos animais. Tá, mas o que isso quer dizer de verdade? O que essa palavra animal significa na prática? Qual é a característica que coloca uma esponja lá no fundo do mar, no mesmo grupo de um leão correndo na savana? É esse o mistério que a gente vai resolver. E para a gente achar a resposta, a gente precisa voltar, mas voltar muito no tempo. Vamos lá para o início de tudo para conhecer o primeiríssimo animal. Essa linha do tempo aqui dá uma dimensão maluca das coisas. Pensa só, o planeta Terra tem uns 4 bilhões e meio de anos. A vida, aquela primeira faísca, apareceu há 3 bilhões e meio. E os animais? Ah, os animais são novatos na festa. Eles só foram aparecer há uns 570 milhões de anos. A evolução não teve pressa nenhuma. Levou bilhões de anos para montar a primeira criatura que a gente pode chamar de animal. E quem seria esse ancestral? A ciência hoje diz que foram esses carinhas aqui, os coanoflagelados. Imagina eles como uma espécie de república de células. Eram seres de uma célula só que sacaram que viver em grupo, em colônia, era uma boa. Essa ideia de se juntar e dividir tarefas foi o passo fundamental para criar os animais, que são feitos de muitas células. Então, a partir dessa ideia de viver em colônia, a vida animal simplesmente explodiu. Mas, para fazer parte desse clube, todo mundo tem que seguir umas regrinhas básicas. Bora conhecer o regulamento do reino animal? Então, o segredo está aqui. São 3 regras de ouro. Regra número 1. As células têm um núcleo organizadinho, são o que a gente chama de eucarióticas. Regra 2. São feitos de muitas células. E a regra 3, que é super importante, eles não fazem a própria comida tipo as plantas. Eles precisam comer outros seres para conseguir energia. Simples assim. Essa é a base de tudo. Ok, com as regras do jogo definidas, vamos ver os primeiros protótipos da evolução. Como eram os primeiros rascunhos de animais que surgiram. E aqui estão eles, os poríferos, as esponjas. São os animais mais básicos que existem. Tão básicos que nem chegam a formar tecidos de verdade. É como se as células delas vivessem num grande condomínio, sabe? E o mais legal é que elas têm umas células, os coanócitos, que são a cara dos coanoflagelados. É a prova viva da conexão com aquele ancestral lá do começo. Depois das esponjas, a evolução dá um salto. E que salto! Chegam os quinidários, águas-vivas, corais. A grande novidade aqui? Tecidos de verdade. Agora as células formam equipes especializadas. E eles ainda inventaram uma arma secreta, os quinidócitos. São células que queimam, que eles usam para caçar e se defender. Foi uma baita evolução. Beleza, agora a coisa fica séria. A gente chega numa melhoria no design dos animais que mudou tudo. A revolução dos vermes. E essa imagem aqui mostra uma das maiores invenções da história animal, sério. Os vermes achatados, os plateumintos, tinham um sistema digestório incompleto. Era uma via de mão dupla. A comida entrava e o que não prestava saía pelo mesmo buraco. Aí vieram os nematódios, os vermes cilíndricos, e inventaram a rua de mão única, um tubo digestório completo com boca para entrar e ânus para sair. Isso mudou tudo, deixou a alimentação muito mais eficiente e abriu as portas para animais muito mais complexos. Com essa nova fábrica de processar comida funcionando a todo vapor, os animais ganharam energia para explodir em novas formas. Agora a gente vai ver a incrível variedade de bichos que não têm espinha dorsal. Aí apareceram vários projetos novos. Tinham os moluscos, de corpo mole, alguns com conchas, tipo caracóis de polvos. Os anelídeos, que vieram com a sacada genial de um corpo dividido em anéis, como as minhocas. Mas nenhum desses projetos fez tanto sucesso quanto o dos artrópodes. E para a gente ter uma ideia do que é sucesso em termos de evolução, olha esse número. Mais de 1 milhão. Esse é o número só de espécies de insetos que a gente conhece. O projeto deles, com essa armadura por fora, o exoesqueleto, e as pernas articuladas, deu tão certo, mas tão certo, que hoje se calcula que a cada 4 animais no planeta, 3 são artrópodes. Eles meio que dominam tudo. Bom, a gente chega agora na última grande virada dessa história.
A invenção que deu origem aos animais que talvez sejam mais familiares pra gente. Pensa bem. Depois de ver esponja, água-viva, verme e inseto, o que é que todos eles, sem exceção, não têm? Isso mesmo. Uma espinha dorsal. Uma coluna vertebral. Nenhum deles tem. São todos invertebrados. E isso abre o caminho para uma nova revolução no design dos animais. E a chave para essa revolução tá aqui, ó, na notocorda. Ela que define o nosso filo, o dos cordados. Pensa nela como um bastão flexível que todo cordado tem em alguma fase da vida. Para muitos, como a gente, essa notocorda é tipo o rascunho, um molde, que depois é substituído pela coluna vertebral. E esse grupo enorme tem de tudo. Tem os cordados, que são invertebrados, que ficam com a notocorda a vida inteira, e tem os vertebrados, onde a notocorda dá lugar a uma coluna de verdade. É a nossa turma: peixes, anfíbios, répteis, aves e nós, os mamíferos. Então, das primeiras célulazinhas vivendo em grupo até a complexidade de uma espinha dorsal, a gente viu como cada nova ideia, cada inovação abriu um mundo de possibilidades. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? A diversidade animal é gigantesca, mas será que já acabou? Que outros projetos malucos a evolução ainda pode criar daqui para frente?